Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui estreando o nosso podcast Fala Atípicos. Esse podcast foi pensado com muito carinho para informar você e a sua família. E hoje nós estamos aqui com dois nomes de peso dentro da cidade. A doutora Andressa, advogada, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência de Araruama, e a doutora Karina, psicóloga. Nós vamos trocar ideias e muitas informações muito relevantes em relação a direito das pessoas com deficiência e várias curiosidades que vocês sempre nos perguntam. Estou aqui hoje com a Thalita, que será minha co-apresentadora, que está comigo nesse projeto. Quando a Thalita não estiver aqui do meu lado, estará a Lília, que está em off hoje, mas vocês vão ver ela pelo Instagram. Thalita, fala um pouquinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui. É um prazer estar aqui nessa noite. Creio que vai ser uma noite muito proveitosa para todos nós. Vamos aprender um pouco mais desse universo das pessoas atípicas, né? As pessoas com deficiência. E eu gostaria agora de ouvir a doutora Karina se apresentando, falando um pouco do seu currículo. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar mais uma vez participando e principalmente pela iniciativa da Micaela e da Thalita, né, para que a gente possa aí cada vez mais estar divulgando, né, informações que possam contribuir, favorecer de alguma forma para as famílias atípicas, né, e para toda a comunidade atípica. Meu nome é Karina Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em autismo, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência e intervenção sistêmica familiar no transtorno do espectro autista. Além disso, eu também sou mãe atípica do Inácio, que tem 6 anos e é nível de suporte 1, diagnosticado desde 2 anos de idade. Também sou coautora nesse livro pela editora Literary Books, né, no qual eu escrevi um artigo que fala da importância da família no processo terapêutico. Atuo na área clínica já há bastante tempo, trabalho com grupos terapêuticos, faço palestras, trabalho com toda a parte de conscientização e aqui do meu lado também eu tenho uma colega, uma grande amiga também, a Andressa, e eu gostaria de passar a palavra para ela nesse momento. Andressa? Oi, gente. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, participando da iniciativa de vocês, esse projeto aí que está sendo inaugurado hoje. Né, quero parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Karina, que a gente sabe que todas as áreas a gente tem que ter ali uma ajuda, né? As leis, a gente tem que ter um psicólogo para apoiar nos laudos, o psicólogo às vezes orienta a procurar um advogado, então é importante a gente estar junto aqui e bater nesse papo. E eu sou mãe atípica também, né, de um menino, José Estevão, que tem 10 anos. O José, apesar dele ter o nível 1 de autismo, né, o nível de suporte 1, ele também tem comorbidades, né, TDAH, e agora a gente está investigando um TOD. Então, assim, é muito desafiador. E para a gente estar conseguindo fazer alguma coisa, hoje em dia a gente precisa muito de apoio e é muito bom a gente saber que tem, né, grupos que a gente pode contar, e esse espaço aqui é maravilhoso para a gente levar o conhecimento. A gente já tem feito algumas palestras, alguns treinamentos, algumas coisas que a gente vai levando, né, aos pais o conhecimento através da OAB, na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, que eu estou como presidente na subseção de Araruama. Também faço parte da Comissão de Direito dos Autistas e seus familiares na seccional do Rio de Janeiro. E também faço parte da diretoria da Pessoa com Deficiência na seccional. E minha formação é advogada, né? Eu tenho especialização em pós-graduação em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência, em Direito Civil, e agora eu estou fazendo uma especialização em Direito Médico e Saúde, Direito da Saúde. Então, é importante a gente estar aqui, né, trazendo algumas coisas aí a respeito dos direitos dessas pessoas. Como eu não falei no início para vocês, essa ideia, gente, do podcast Fala Atípicos nasceu além da necessidade de informar, né? Já conheço a Andressa há muito tempo e a Karina como profissionais e como mães.
E eu sou mãe atípica, né? Eu sou mãe atípica da Rebeca, que tem 13 anos, que nasceu com síndrome de Down. E eu digo sempre uma frase, que não fui eu que escolhi a causa me escolheu. Porque o meu sogro tem deficiência física e meu sobrinho é autista nível 3 de suporte não verbal. Então esse mundo faz parte do meu dia a dia. E eu acho que a informação, ela liberta. E é a nossa maior arma contra o preconceito. Então eu acho que as famílias precisam entender isso aí. Que precisa buscar informação. E eu agradeço a presença de vocês duas aqui, né? A presença da Thalita, da Lília, que fechou esse projeto junto conosco e abraçou. E não podia ser outras pessoas a abrir esse podcast do que duas mães atípicas que realmente abraçam a causa e com muita seriedade no que faz. Então, né, Thalita? Sim, prazer tê-las aqui, sejam bem-vindas e que a gente possa levar mais conhecimento para mais famílias e mais pessoas. E a gente vai começar perguntando para a doutora Andresa, porque eu tenho aprendido que o básico também precisa ser dito. Então, doutora, quando a gente fala de pessoas com deficiência, eu gostaria da definição. O que são pessoas com deficiência? O que a lei diz sobre quem são essas pessoas? Bom, então, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu vou falar para você exatamente o conceito legal, né? Eu não vou ser chata aqui, enfadonha de ficar falando, lendo os artigos, mas eu acho importante esse, porque muitas pessoas não sabem que a lei fala exatamente assim. A lei 13.146, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, ela fala exatamente o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quer dizer, se a pessoa tem algum impedimento de longo prazo, né, ou então permanente, e que ela está passando ali por uma dificuldade em acessar alguma coisa, algum impedimento, alguma barreira, ela já é considerada pessoa com deficiência. Uma coisa muito interessante é, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia e ela está usando ali uma muleta, uma prótese, naquele momento ali ela vai se enquadrar como pessoa com deficiência. Então, naquele momento ali ela vai usufruir daqueles benefícios de prioridade, né? Porque é a longo prazo. E também tem a definitiva, né? A pessoa que tem uma deficiência que é irreversível, uma amputação de membro, deficiência visual, deficiência auditiva, né? Paralisia, tem várias deficiências físicas. E nós temos também as deficiências intelectuais, né? Que até a Karina pode falar melhor do que eu, mas a gente também tem as deficiências que não são visíveis, né? E aí a gente também tem os transtornos e as síndromes, que em alguns momentos da nossa legislação a gente tem uma previsão legal de se enquadrar aquela pessoa ali, que tem aquela síndrome ou aquele transtorno, no conceito de pessoa com deficiência, como a gente tem o autismo, que é a Lei Berenice Piana. Apesar do autismo não ser uma doença e não ser uma deficiência, por força de lei, ele tem que ser enquadrado no rol de pessoas com deficiência para efeitos legais. Então, todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, os autistas têm, porque é previsão legal. Assim como a síndrome de Down, que também não é uma deficiência, é considerado pessoa com deficiência e também tem todos os direitos. E aí nós temos umas situações novas, né, que vem ocorrendo, que é TDAH, TOD, transtorno de ansiedade generalizado, né, que agora está tendo muito. Então, são várias situações que as pessoas precisam durante a escola ou o trabalho, durante algum momento ali, elas vão precisar de um atendimento especial. Elas vão precisar de algum suporte para ultrapassar alguma barreira. Então, nesse momento, a gente também consegue enquadrar essas pessoas na Lei Brasileira de Inclusão, porque o objetivo da lei é incluir todo mundo e fazer com que todo mundo tenha ali a igualdade e oportunidades. Então, não temos lei falando do TDAH, tem projetos, mas o TDAH a gente consegue
através, às vezes, da justiça ou de uma interpretação mais ampla da lei brasileira de inclusão, enquadrar também com alguns benefícios de pessoa com deficiência. Eu acho importante falar isso porque várias mães me procuram e falam: Andressa, eu estou passando tal situação com meu filho tem TDAH, não tem autismo, e agora o que eu faço? Mas o problema está grande, então eu acho interessante a gente falar isso também. E só para encerrar aqui essa parte, com relação a portador, né? A gente costuma falar portador de deficiência, até a lei em muitos momentos fala isso. Mas a gente não usa mais esse termo portador, porque portador é uma coisa que você tem e depois você tira. Eu estou portando um documento, então depois eu não porto mais o documento. Então a gente não usa o termo portador, a gente usa o termo pessoa com deficiência, porque a pessoa, ela é a mais importante, ela vem antes da deficiência. Até o nome da comissão da OAB mudou, né? De defesa da pessoa com deficiência, e não dos direitos, né? Então, a gente tem essa pessoa na frente, e a questão de chamar especial, a gente vê muito isso, né? Ah, meu filho é especial, meu filho... Especialzinho. Especial é uma... Todo mundo na nossa família é especial pra gente, né? Então, assim, eu sou especial pro meu marido, você é especial pro seu, né? Então, assim, você é especial pra sua mãe, você é especial pros seus irmãos, então... Esse termo especial é uma coisa assim mais carinhosa, mas não é uma terminologia legal, né? Propriamente dito, falando ali na lei. É bom ter esse esclarecimento, porque eu vejo que muitas pessoas ainda desconhecem. Como a Thalita falou, a gente precisa falar às vezes o óbvio. Então, isso é muito importante, gente. Para você que está nos assistindo, isso é muito importante. Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Karina, que hoje, inclusive, conversando, eu tinha algumas dúvidas e eu coloquei para ela, e ela me esclareceu muitas dúvidas, gente. Não é porque nós temos filhos, né, minha filha tem síndrome de Down, meu sobrinho é autista, que a gente sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Quando se trata no universo atípico, a gente está sempre aprendendo. É necessário aprender sempre. E eu gostaria que a doutora Karina falasse para a gente aqui um pouquinho sobre o que é a ciência ABA. O que é essa ciência? Então, Micaela, essa pergunta é muito pertinente, né? E aí, para a gente tentar compreender que de fato a gente vai falar, a gente precisa desmistificar algumas terminologias que as pessoas usam, né? De utilizar o termo como técnica, método, e aí não é, né? A ABA é uma ciência robusta, né? No qual ela se caracteriza aí pela análise do comportamento aplicado. Vamos lá, tudo tem uma origem, né? Tudo tem um começo. A análise do comportamento aplicada, ela é oriunda da psicologia, mas, né, basicamente, do behaviorismo radical de Skinner, né? Então, desde sempre a psicologia veio percorrendo esse caminho de identificação e, através de um estudo de Lovász, onde ele fez ali um experimento, né? Porque a psicologia também, ela é experimental, né? E quando a gente fala da aplicabilidade aplicada, ela é uma ciência aplicada porque a gente está se referindo ao campo prático, né? Então, quando a gente fala que a ABA é uma ciência, né? Que é a análise do comportamento aplicado, é porque ela tem dimensões, ou seja, ela tem a parte teórica, filosófica, a parte experimental, né, no qual, por isso e dessa forma, ela é considerada uma ciência, e a parte aplicada, que é a parte prática, né, e por isso a terminologia é análise do comportamento aplicado. Essa teoria, ela preconiza basicamente que todo comportamento ele tem uma relação de interdependência com o ambiente. Então, através de analisar esse comportamento, de identificar, né, esse comportamento e a relação que ele mantém com o ambiente, a gente consegue fazer ali ajustes para que esse comportamento, que porventura possa parecer, né, disfuncional, ele acabe acontecendo de uma maneira funcional, né? Que a gente consegue adaptar o comportamento do indivíduo para uma prática mais funcional, se assim a gente pode dizer. E com
com esse experimento de Lovász, né, de Ivar Lovász, ele conseguiu identificar que sim, em indivíduos autistas havia ali, né, quando comparado com indivíduos típicos, havia ali um grande processo de desenvolvimento, né, deixando bem claro que ela não é uma ciência única e exclusiva para indivíduos atípicos, autistas, né? Não necessariamente, não tem. Não é só utilizada por os autistas. Não. Então, outras deficiências, no caso, pode fazer uso dessa ciência Sim. para fazer sua terapia de intervenção Exatamente. também. Eu sinto que tem muito isso. A pessoa já vincula o ABA à questão do autista. E as outras deficiências meio que, às vezes, não vai procurar essa ciência para fazer suas intervenções, porque acabam ligando a ciência ABA ao autismo. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebo bastante isso. Na verdade, a gente pode até tentar separar um pouco como que acontece isso, né? Inclusive, né, eu gostaria até de abrir um parêntese com relação ao que recentemente foi divulgado em plataformas digitais com relação até uma denúncia que foi feita, né, por duas comunidades atípicas, a Comissão de Direitos Humanos, né, essa parte do governo, dizendo e associando, inclusive, né, a terapia ABA a questões manicomiais, né? Ou seja, o que a gente precisa ter muito claro? Por isso a importância, né, da gente estar aqui discutindo sobre esse assunto e trazendo a informação, porque a informação é que vai trazer o acesso, né, correto, né, e vai impedir essa disseminação de fake news que a gente vê bastante por aí. Então eu vi vários posicionamentos nessas plataformas de profissionais que inclusive nem sabem como de fato isso acontece. E aí acontece que é o seguinte: a terapia ABA, o médico, quando prescreve, né, e aí existe uma grande questão, porque o médico coloca 40 horas semanais para que essa criança ela consiga ter o seu desenvolvimento. A terapia ABA é prescrita para um indivíduo atípico, né, e a gente está falando no caso específico dos autistas, assim como uma medicação é prescrita para qualquer questão, né, de saúde. A medicação ela não tem a dosagem certa, ela é de acordo com a idade, com o peso e com tudo mais. A terapia ABA ela não é diferente. O médico sabe que o protocolo para se seguir aquele tratamento, né, para que se consiga aquele tratamento, no caso, né, dos indivíduos atípicos, é a terapia ABA, né, ou a terapia cognitivo-comportamental, que é para os indivíduos nível de suporte 1, ou para o TDAH, ou para transtorno de ansiedade generalizada, enfim. Mas a gente não tem só a terapia ABA, a gente tem hoje 28 práticas baseadas em evidências científicas, né, que podem ser utilizadas para o tratamento de indivíduos atípicos. A ABA é apenas uma delas, né? E o que a gente fala com relação a isso é realmente a questão da informação. E a grande crítica é como que está sendo aplicada essa terapia, né? E sim, existe uma comercialização do autismo atualmente, né, por parte de clínicas, por parte de profissionais, e eu acho que tenho certeza que é essa desinformação e essa prática indevida, sim, né, de uma certa forma, que prejudica o nosso trabalho, o trabalho de quem quer fazer a coisa certa e séria. Sempre a questão da falta da seriedade, exatamente, que acaba atrapalhando muitas coisas no nosso meio. Eu concordo, em parte, com a denúncia que foi feita, porque não existe um rigor, não existe uma fiscalização desses profissionais que alegam ter expertise para aplicação, né, da ABA, né, que é uma ciência extremamente complexa até para a gente que está atuando, né, uma vez que ela é da área da psicologia. Então, a gente leva 5 anos fazendo uma faculdade, né, no qual a gente não tem o entendimento completo daquilo. E outra coisa, cada indivíduo ele é único, por isso que se chama espectro. Então, o indivíduo ele não é igual ao outro, né? Então, consequentemente, a aplicação da terapia ela vai ser individualizada e nem todos os indivíduos eles precisam de 40 horas, né? E o que esse documento na denúncia dizia é exatamente isso, que esses indivíduos eram colocados dentro de clínicas multidisciplinares e que havia um impedimento, né, de outro convívio dessas pessoas em outros contextos. E o que a gente quer exatamente não é isso, né? Então, eu acho que sim, deve haver uma fiscalização, deve ter aí uma regulamentação, né, que
consiga observar a prática indevida desse tipo de terapia e desses profissionais, né, que se julgam profissionais simples e puramente por fazer 20, 30 horas de um curso que a gente, né, leva muito tempo para fazer. Eu já fiz vários cursos, já fiz várias especializações e ainda assim me sinto insuficiente, né, porque cada caso que chega é um, e é um estudo de caso que a gente necessita fazer em cima daquela demanda, porque não é o que a gente quer modificar daquilo que aquele indivíduo precisa, mas e sim aquilo que de fato, né, vai contribuir para o desenvolvimento dele e da família dele. Então, a gente precisa ter cada vez mais acesso à informação essa que a família não tem quando recebe um diagnóstico do médico e também quando não é acompanhada por outros profissionais. Gente, nós estávamos conversando hoje e a gente estava querendo, nós, né, eu, Thalita, aqui conversando com a Andressa e com a Karina, nós estávamos querendo fazer uma série só sobre isso, porque são muitas dúvidas. Eu acredito que em relação à Karina e a Andressa existe muita dúvida, né, Thalita? E dúvidas legais existem muito. E também na questão do tratamento, de como intervir, também tem muita dúvida, né? Sim, a lei, né, 13.000, não é, doutora? 13.146. É bem ampla, bem vasta. Eu estava discutindo hoje com a doutora alguns temas dentro da lei que a gente não vê a funcionalidade no nosso dia a dia, que a gente não vê essa aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante a gente conhecer a lei para que ela possa ser aplicada no dia a dia e que possa alcançar a todas as pessoas com deficiência, de todas as faixas etárias, porque todos têm que estar inclusos na sociedade, né? E eu estava até conversando com a doutora hoje, tirando algumas dúvidas, que no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, a gente não vê essa inclusão, essa inserção dessas pessoas nesse ambiente. Exatamente. Mas é amparado por lei. Tem lá na lei que essa pessoa precisa estar inserida no ambiente de trabalho. Então, que a gente possa ter esse conhecimento para que essa inclusão possa de fato acontecer e que essas pessoas possam estar em todos os lugares, todas as esferas e camadas da sociedade. E, doutora, eu queria perguntar para a senhora, aproveitando, como seria um laudo bem fundamentado? Thalita, não me chama de senhora. Não, tudo bem. Também não precisa ficar chamando de doutora, não. Não, vou ter que ficar falando Karina também. Tem que falar doutora. Então, qual é a mesma pergunta como do laudo, seria um né? laudo bem fundamentado? Bom, então, a gente tem... A questão do laudo é o seguinte, o envio para o plano, né? O plano precisa entender o que aquela criança precisa. E muitas vezes, assim, acho que na maioria das vezes, o médico que está fazendo o laudo daquela criança, ele não é um médico do plano de saúde, ele é um médico, às vezes, especialista, que a gente vai, às vezes, no particular, ou então é um médico do SUS ali, que a pessoa consulta e pede as terapias. Então, quando a gente está lidando com um médico que vai prescrever terapias que vamos precisar solicitar no plano de saúde, é importante que a gente tenha uma fundamentação com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? O CID-10 estava no o autismo é o F84, o CID-11 é 64, né, Karina? 6A02. E aí tem ainda o CID-11, ele ainda tem ele vai esmiuçando, né, os tipos de comprometimento. Então, a gente tem que colocar o CID-10 ou o 11 e tem que colocar também, se tiver alguma outra comorbidade, colocar o CID também, TDAH, TOD, transtorno de ansiedade. Além de colocar ali, no caso, a deficiência, colocar se existe alguma comorbidade ligada. Por exemplo, vai vir ali que aquela criança tem o CID do autismo, que é o F84, o CID-10, e vai vir também o CID do TDAH. Aí, se ela tiver ansiedade, vai vir da ansiedade também. Então, é importante colocar tudo isso no diagnóstico, né, no laudo como diagnóstico, para que possa ter uma fundamentação para aquelas terapias que estão sendo prescritas. Aí, a gente tem que colocar também a quantidade de terapias por semana. Não adianta eu colocar ali, ele tem que fazer fonoterapia, psicoterapia, hidroterapia, psicomotricidade, psicologia comportamental, tem que ter acompanhante terapêutico do método ABA, aplicador de método ABA. Não adianta eu colocar isso solto, eu tenho que colocar quantas horas ele precisa, quantas sessões. No caso, ele vai colocar
2 sessões de fono, uma de psicopedagogia, uma de psicoterapia, ou 2. Então, de acordo com a necessidade daquela criança, ou que ela demanda de tratamento, ele vai colocar no laudo. Por exemplo, nós temos a terapia ocupacional com integração sensorial, que é diferente da terapia ocupacional comum. E a gente ainda tem com integração sensorial de Aires, que ela é mais específica ainda. Que aqui na região eu acho que nem tem ninguém que faça. Inclusive a terapia ocupacional, ela está dentro de uma das 28 práticas, né? De integração sensorial, uma das 28 práticas, né? Reconhecidas como ciência. E assim, a gente que convive com pessoas dentro do autismo, a gente sabe o quão importante é uma terapia sensorial. Por quê? Porque tem todas as questões sensoriais ali envolvendo alimentação, texturas, odores, questão de temperaturas na pele. Então, é muito importante a gente ter a integração sensorial. Nesse caso, a gente precisa que tenha quantidade. Por exemplo, se eu tenho uma criança que não é verbal, essa criança que não é verbal, ela vai ter uma quantidade de terapia maior de fono do que uma criança que é verbal, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer essa diferenciação dentro do laudo, entendeu? E também as horas da terapia ABA, porque existem muitas crianças que a terapia ABA vem solta. E aí a gente precisa, muitas vezes, da terapia ABA ali 8 horas por dia, 4 horas por dia. E aí o médico não colocando aquilo ali, o plano de saúde fica livre. Já que ele não está colocando, eu vou dar uma. Entendeu? Então a gente precisa ter especificado. E outra coisa também que é muito importante é a gente ter o motivo daquilo ali. Por quê? Porque ele tem autismo e se ele não fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Então, essa parte aí da gente justificar é muito importante. Se vir a gente a precisar fazer uma intervenção judicial, né, demandar judicialmente aquele tratamento, a gente vai precisar fundamentar todas aquelas terapias, porque o plano vai dizer que não é necessário e o médico disse que é, a família disse que é. Então, a gente precisa que seja fundamentado especificadamente para a gente não ter uma negativa por falta de fundamentação. Porque às vezes o médico passa toda, né, aquele encaminhamento para você procurar e você chega lá para autorizar, aí se falta alguma coisa, você tem que voltar de novo. Então já é bom as famílias ficarem cientes que você precisa para formar esse laudo, um laudo, né, fundamental, um laudo bem feito, dessas orientações para você continuar e não precisar ficar perdendo muito tempo porque a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, né? Vocês são mães atípicas profissionais, sabem que a vida da maternidade atípica ela é uma correria para a gente conciliar. Eu costumo dizer, né, que as pessoas dizem que a mulher já mata 1 leão por dia, né? A mãe atípica mata 2. A mãe atípica mata 2 leões por dia e ainda faz pra janta, né? Ainda tem que estar bonita, servindo jantar, né? Porque não é fácil, né? Por isso que eu falo, né? As pessoas quando falam assim, é especial, né? Especial. Nossa rotina é típica, foge da normalidade, foge daquilo que é típico, porque nós temos que nos virar em 10 para conseguir dar conta de algumas coisas, né? No meu caso, eu sou mãe de um adolescente, então a correria é grande. Mas o que eu queria falar com a doutora Karina é o seguinte, nós falamos sobre o que é o ABA, né? Ciência do ABA. Mas eu gostaria de saber quais os benefícios da utilização dessa ciência com a criança atípica, porque você já falou que existem outros métodos, inclusive a Rebeca fez um deles, que foi terapia ocupacional, durante um bom tempo, mas eu gostaria de saber quais são os benefícios para essa criança, que isso vai trazer de benéfico para a vida dele, que vai ajudar. Gente, primeiramente, desculpa, porque eu estou me recuperando de uma sinusite já pela 3ª vez em menos de um mês. Então,
a gente vai observar a necessidade desse paciente. Então, quando ele chega para terapia, começa a prescrição, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação daquilo que de fato, quais são as áreas que de fato ele tem a necessidade de serem trabalhadas, né? A gente primeiro vai identificar as linhas de base, o que ele já tem desenvolvido, vai conversar com a família e vai tentar entender ali dentro daquela dinâmica qual é a necessidade que esse indivíduo, essa família tem. E aí a gente vai começar a trabalhar a questão comportamental, né? É muito clássico chegar para o atendimento clínico questões de comportamentos disruptivos, né? E é principalmente a dificuldade da família, dos ambientes no qual esse indivíduo está inserido, o ambiente escolar, o ambiente familiar, de manejar esses comportamentos. Eu costumo dizer que cada comportamento ele tem uma função de comunicação de alguma coisa. E principalmente se esse indivíduo autista, ele não tiver uma comunicação oralizada, né? Eu não chamo de não verbal, como algumas pessoas utilizam esse termo, porque todo comportamento é verbo, tudo é comportamento, né? Então, uma comunicação assistiva, uma comunicação gestual, ela também é uma forma de se comunicar, né? Através de sinais. Então, isso também é uma forma de comunicação. E aí a gente vai identificando quais são as áreas de real necessidade, checando com essa família. A primeira coisa que eu pergunto, né? Qual é a maior dificuldade que você tem hoje? Eu não consegui compreender o que ele fala, né? Eu não consigo controlar determinados comportamentos que ele apresenta, porque isso dificulta a inserção dele nesses ambientes, né? E principalmente no ambiente social de uma forma geral. Então, assim, trabalhar habilidades sociais básicas, né? Comportamentos básicos, né? Porque só a gente trabalhando esses comportamentos é que outros e outros comportamentos a gente vai conseguindo fazer uma intervenção de uma maneira eficaz. E aí, a depender da necessidade dessa família, aquilo que né, que a gente chama de socialmente relevante, aquilo que de fato vai ser relevante para o desenvolvimento desse indivíduo, a gente vai trabalhar dentro da ciência ABA. Há uma estigmatização social que diz que a ciência ABA é a ciência de mesinha, a ciência ABA é a ciência do adestramento, não é ciência, né? O método ABA adestra, né? E a gente sabe que, na verdade, não é isso que acontece. Existe aí muitos mitos, né? Muitas pessoas que não conhecem, de fato, como acontece, né? A ciência e a intervenção comportamental. E quais são as maneiras que a gente utiliza da ciência para fazer a aplicação da prática e o que, de fato, isso contribui para o desenvolvimento desse indivíduo, né? Então, a gente vai analisando ponto a ponto ali, fazendo um contato também com a equipe multidisciplinar, para que cada um, dentro do seu papel, consiga executar aquilo que é da necessidade desse indivíduo. Então, assim, essa ciência, no caso... falando de uma forma assim, você fazer você vai ter aquele período que elas vão botar uma sondagem com a família para saber como que é o comportamento dessa criança. Sim, e observar, né? Também clinicamente. Que vai muito do que aquela criança demonstra. Então você vai praticamente, você vai trabalhar em cima daquilo que aquela criança, como se fosse, né, um laudo, aquele prontuário médico, né? Você vai olhar a criança ali, vai trabalhar de acordo com aquilo que a criança necessita, você vai intervir. Então, é isso, a ciência ABA. Sim. Né? Interessante. A Thalita tá cheia de dúvida para a Andressa. Ouviu a palestra de Andressa, a última palestra. Thalita veio cheia de perguntas. Então, vamos lá, Thalita. Andressa, a gente falou sobre o laudo e você deu uma breve explicação sobre o plano de saúde, mas como é feita essa solicitação das terapias no plano de saúde? Tem algum prazo para o plano de saúde responder? Bom, vamos lá. O plano, ele precisa ser comunicado, né, daquela terapia. Às vezes acontece, aquela solicitação de terapia. Às vezes acontece muito das pessoas chegarem para mim e falar assim: doutora, meu filho tá um tempão sem tratamento e o médico já passou. Aí eu falo: mas já mandou pro plano? Não, eu fui ali na clínica, a clínica não aceita o plano. Mas o plano nem teve oportunidade de passar onde ele oferece essa terapia, né? Então, a gente precisa, o primeiro passo, depois do laudo na mão, com essa fundamentação toda que eu já falei, a gente precisa encaminhar através de e-mail ou através de WhatsApp, né? Depende do plano, aquele laudo falando: solicita as seguintes terapias, né, com os dados daquele paciente. E aí o plano ele vai ter 10 dias para responder.
Às vezes o plano responde já negando algumas terapias e dizendo que não estão no rol da ANS e que ele não vai fornecer. Às vezes ele responde dizendo que ele vai oferecer só algumas terapias e concessões limitadas, tipo, o médico pediu 3 sessões de fono, o plano vai dar um exemplo, né, por semana. O acompanhante terapêutico, quase que 100% das vezes, né, 90 e poucos por cento das vezes, o acompanhante terapêutico, ele é negado administrativamente pelo plano, e aí a gente tem esses 10 dias. Nesses 10 dias, havendo alguma dessas respostas com alguma negativa, ou havendo o silêncio do plano, o plano não respondeu, a gente já tem uma negativa tácita e a gente já pode estar requerendo em juízo aquele tratamento completo conforme está no laudo. Aí tem uma coisa bem interessante, que é a questão quando a gente vai solicitar, a gente fala no processo, né, conforme o laudo do médico assistente. E aí a gente coloca aquele laudo no processo, né? E aí tem uma coisa que alguns colegas, né? Por isso é importante a gente ter a especialização, né? A gente percebe que alguns colegas, advogados ou defensoria, né? Às vezes eles não colocam de todos os laudos, laudo presente e futuro. Coloca só aquele laudo ali. Só que a criança, ela vai crescendo, ela vai mudando o tipo de terapia. Às vezes ela vai desenvolver ali a fala, não vai mais precisar de fono, vai precisar de mais terapia comportamental. Então, isso daí tem que estar especificado quando a gente dá entrada na ação, de que dos médicos presentes e futuros. Porque quando a gente ganha lá na justiça o tratamento, aquele tratamento ali, ele foi deferido para a vida toda. Então, a gente precisa de alguns pulos de gato assim dentro do processo, entendeu? Por isso é importante a gente procurar um profissional especializado naquilo ali. Eu vou contar para vocês aqui uma situação rápida, que eu atendi uma senhora, eu tenho clientes com processos assim em outros estados também. Esse é do Rio de Janeiro mesmo, lá da capital. Uma senhora me ligou, que pegou meu contato e tal, no Instagram, e ela pediu para eu dar uma olhada no processo, porque já estava demorando muito, tinha 4 anos e tal, e o menino estava sem tratamento. Quando eu fui olhar, simplesmente tinha 4 anos que ela tinha uma liminar deferida para o filho dela, e o advogado não sabia o que fazer, então ela estava com a liminar e o menino sem tratar, 4 anos. Porque o advogado ficava aguardando o plano entrar em contato com ela e oferecer a clínica. E isso a criança teve um prejuízo, porque 4 anos sem as terapias adequadas. Exatamente. O que a gente costuma fazer? A gente já junta no processo a clínica que tem as terapias próxima à residência da criança. Porque a gente ainda tem um problema, que é a questão do plano oferecer longe. Eu tenho processos que o plano ofereceu São Gonçalo, ofereceu Macaé, ofereceu Niterói. E aí eu boto lá um map, mostro para os juízes quantas horas a pessoa vai levar para chegar na terapia. E aí a criança não estuda, né? E a família o pai não também, trabalha, a mãe não trabalha. né, Então, também. a gente tem que colocar isso tudo no processo. Porque o juiz, ele não sabe, ele não está acostumado a ver isso. É tudo muito novo. Então, a gente tem que explicar o que é autismo, o que é transtorno, o que é deficiência. Isso tudo a gente tem que explicar detalhadamente, botar ali a quantidade de votos laudos, votos relatórios, a quantidade de questões que vão acontecer se a pessoa não tiver o tratamento adequado. Eu costumo pedir um laudo do psicólogo, falando de todos os prejuízos que a criança está tendo, da urgência, da janela de aprendizado, da poda neural. Eu costumo botar isso tudo no processo. Então, é importante a gente ter ali um apoio técnico, né, da equipe. A gente tem um apoio da escola, a escola coloca que o aluno não consegue ficar dentro da sala, então ele precisa de um acompanhante terapêutico. Porque a gente tem ainda uma coisa interessante, não sei se você vai perguntar isso depois, mas eu acho legal a gente falar,
para não passar a diferença de acompanhante terapêutico para mediador, né? A gente está tendo muitas negativas de plano para mediador na escola, porque dizem que a escola, para mediador não, para ter, porque dizem que o plano não tem que cobrir o mediador. Claro que não, o mediador é escolar. Né, o acompanhante terapêutico é o aplicador de aba, que a Karina estava falando aqui, que ele vai aplicar a aba em todos os ambientes naturais daquela criança. Mas uma coisa importante está no laudo. Se for colocar, gente, isso é muito sério, preste atenção. Se for colocar acompanhante terapêutico no laudo, não pode esquecer de colocar em ambiente natural da criança. Colocar na escola, na casa e na clínica. Por quê? Quando a criança sai, a Karina vai falar melhor do que eu disso, mas eu vejo assim, quando a criança tem a terapia aba num determinado ambiente, se ela vai para outro, que não tem pessoas que vão dar continuidade àquilo ali, a criança vai regredir. Sim. Ela vai voltar a fazer os comportamentos disruptivos e ela vai ficar confusa, né? Então, ela precisa... Por isso é importante também o treinamento parental que a Karina dá, né? Porque a gente precisa dar continuidade. A aba tem que ser um conjunto, né? Sim, a ciência ela não pode estar detida somente dentro do setting, dentro do ambiente terapêutico, né? Ela é importante e ela só é válida, a gente só tem um comportamento, uma aquisição de comportamento efetiva, quando esse indivíduo ele consegue generalizar o comportamento para os múltiplos contextos que ele está inserido. Isso inclui a casa e a escola. Então, por isso, a Andresa está falando dessa importância de, né, classificar em qual ambiente. Dúvida. Toda criança atípica tem direito a esse acompanhamento terapêutico? Então, no caso, o plano de saúde, ela tem direito a esse acompanhamento terapêutico? Ou isso é para algumas crianças, ou todos, se fizerem essa, né, vamos colocar, quiserem esse acompanhamento terapêutico, elas têm direito? Então, o direito tem, né, desde que tenha uma prescrição médica. Então, o médico precisa prescrever esse acompanhante terapêutico? Sim. Porque assim, no caso, a pessoa foi direto, o médico prescreveu o acompanhante terapêutico, vai direto no plano, o plano costuma disponibilizar esse acompanhante terapêutico ou precisa acionar juridicamente? Então, o que eu estava falando aquela das terapias, o acompanhante terapêutico, eu até hoje não vi nenhum fornecimento de acompanhante terapêutico em todos os ambientes sem judicialização. Agora estão havendo alguns planos que estão fornecendo só para determinadas horas do dia. Aí eles escolhem se eles vão deixar na clínica, se eles vão deixar na escola, se eles vão deixar na casa. Entendi. Geralmente eles não estão deixando ir para casa, né? E existem alguns casos, eu tenho amigas no Rio que têm filhos com autismo bem severo, e assim, chegou a épocas, principalmente na pandemia, que o acompanhante terapêutico tinha que ficar na casa dela direto, entendeu? Porque o grau do comportamento da criança estava num jeito que precisava do acompanhante terapêutico dentro do domicílio. E aí a gente precisa comprovar essa necessidade. Essa necessidade ela vai ser prescrita pelo médico. Acredito que isso também tenha muito a ver com a questão do nível de suporte, né? Quanto mais esse indivíduo ele necessitar desse suporte, e aí quando a gente fala em ambiente familiar, é porque muitas vezes os próprios pais eles não têm o entendimento, né, de como fazer isso. Porque uma coisa é a gente tecnicamente entender. Outra coisa é como a gente passa essa forma de aplicar ou de contornar o comportamento em casa, né? Porque é bem complicado, não é uma coisa tão simples. E esse profissional, quando ele é designado para algum desses ambientes, ele tem ali o estudo, a técnica e também ele fica subordinado, né? Que eu acho que é importante a gente frisar isso. Ele não é um qualquer profissional, né? Que está ali aleatoriamente fazendo o que ele quer. Ele não pode fazer isso, né? Ele está ali subordinado a toda uma equipe multidisciplinar, porque a casa, a escola é a extensão
entre aspas, do consultório, né, do setting terapêutico. Então, a gente passa todas as orientações, onde a gente já discutiu ali objetivos, né, e metas a serem alcançadas dentro desse desenvolvimento, né, que são curto, médio e longo prazo, e aí sim esse profissional, ele vai trazendo as dúvidas e vai sendo supervisionado aqui fora de como ele deve manejar e conduzir esses comportamentos fora do ambiente clínico. E sempre fazendo relatórios. Sempre. Né? Inclusive, Sempre. A gente utiliza esses relatórios para mostrar a evolução ou então retrocesso nos processos. Eu sempre peço para poder a gente alimentar o processo com provas, né, de que está sendo realmente eficaz aquele tratamento. E por isso ele deve ser mantido. Uma outra coisa também com relação ao acompanhante terapêutico, é não confundir, né, ele com o mediador. O mediador, ele é pago pela escola, não é pago pelo plano. O plano é sempre acompanhante terapêutico, que é um profissional ligado à área da saúde mental, né? E o mediador não, é da área da pedagogia. Ele vai lidar ali necessariamente com as dificuldades que essa criança apresente dentro desse contexto escolar. Então, ele vai mediar as questões de aprendizagem dessa criança em relação a esse ambiente que essa criança se encontra. Karina, o autismo ele tem níveis, né? 1, 2 e 3. Você poderia explicar um pouco mais sobre esses níveis e por que é suporte? Por que a gente fala 1, 2, 3? Eu ia agora... até falar isso agora, Karina. E vai sumir, né? Vai desaparecer, graças a Deus. Porque a gente teve, infelizmente, antes eu cheguei no Beto Carreiro. Aliás, gente, apenas um parênteses aqui, que lugar maravilhoso para pessoas com deficiência. É um lugar totalmente inclusivo. E lá a gente teve ali o adesivozinho do Passaporte Kelly. E aí o José não pagou. Eu já tinha comprado um pacote, não sabia. Eles chegaram a devolver a gente. Maravilha. Porque eu paguei sem saber que ele não pagava. E aí lá eu achei assim maravilhoso, porque eu vi uns adolescentes com deficiência visual no carrinho de bate-bate. Eu vi meninos com deficiência física, com paralisia cerebral, que o pessoal carregava, colocava naqueles brinquedos de boia na água, e assim, vocês tinham que ver a felicidade. Pra nós é emocionante. Eu ficava emocionada. Essa é a verdadeira inclusão, emocionada. Né? Só que aí depois veio um problema grande, que eles falaram que o Passaporte Kelly, que era a gratuidade para autistas, né, e para crianças com deficiência, ele só ia para autistas com um certo grau de autismo. Aí depois acho que voltaram atrás. Autista leve, por exemplo, não ia mais ter o Passaporte Kelly. Teve ainda um problema desse. E aí, isso é uma questão também que as pessoas me procuram e perguntam muito. Eu falo, olha, pergunta para o psicólogo, mas na lei a gente não tem nada especificando que tem direito ou não tem, de acordo com o grau. Autismo, o TEA vai ser o F, o CID F84, pronto, acabou. Agora, no ambiente clínico, né, tem essa questão aí. Isso acaba prejudicando, porque eu vejo que o autista, no caso nível 1, ele fica muito prejudicado, porque ele acaba ficando invisível, ele não consegue se encaixar no nível 2 e 3 com... né, aqueles, vamos colocar os amiguinhos ou a sociedade, e não consegue se encaixar com os típicos, porque ele vai além daquilo ali. Então acaba que as pessoas não os respeitam como o indivíduo atípico que ele é. E ele acaba perdendo a identidade. Isso é muito difícil. E as pessoas acham, porque as pessoas já colocou na ideia que o autista são todos iguais. Tem estereotipia, ou tem o autista, você vê série, a maioria das séries, não sei se vocês já viram algumas, coloca o autista como mega inteligente, então eles colocam um nível assim que desce muito, muito abaixo, ou eles sobem demais, colocando um padrão que é difícil para eles. E eu fico observando, e como mãe, e eu acredito que quem está em casa também vai pensar da mesma forma, que tudo é muito bem desenhado legalmente. Tudo é muito bem desenhado para nos assistir, para assistir as pessoas com deficiência e suas famílias. Mas, infelizmente, na prática, existem muitos obstáculos para a gente chegar naquilo que é de direito para nós e para nossos filhos.
Então isso é muito triste, isso nos desgasta. Estamos aqui com a psicóloga que a nossa saúde mental fica prejudicada demais. E eu acredito que para eu estar aqui hoje, para cada uma de vocês, a gente precisou de um longo caminho, principalmente cuidar da nossa saúde mental. Porque ter um filho atípico e não cuidar da saúde mental é praticamente impossível. E eu acho que o acesso à saúde mental precisa melhorar muito. Porque só com uma saúde mental boa e equilibrada que a gente consegue, pelo menos, tentar dar conta. E mesmo assim é difícil. Com as coisas que vêm, sempre tentando nos disparar, sempre tentando nos colocar num lugar assim, desiste. Então eu acho muito importante isso aí. E eu vou fazer uma pergunta aqui para Karina. Só concluindo, Micaela, o que a Thalita tinha me perguntado rapidinho, é a questão dos níveis de suporte, né? Isso, brevemente, a gente, né, tá torcendo para que isso acabe, né? Já tem alguns rumores e algumas falas de que a partir do ano que vem, né, vai haver uma reformulação com relação a esses critérios diagnósticos. Não os critérios para o diagnóstico em si, mas a forma como a gente vai classificar. Antigamente, né, anteriormente, a gente colocava, né, como nível leve, moderado e severo. Aí transferiram, né, suavizaram essas palavras para nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E aí, quando se coloca em níveis, traz essa fala da Micaela, a invisibilidade no nível de suporte 1. E não tem nada leve, não TEA leve, sabe? É muito sofrível. O indivíduo atípico, ele quando é diagnosticado com autismo, ele vai ser um autista por toda uma vida, né? E ele só é um autista porque ele é um neurodiverso, ou seja, ele é um indivíduo que tem uma forma de funcionamento cerebral totalmente diferente. E isso vai ser por toda a vida dele. Ainda que ele faça muitas terapias, ainda que ele tenha um desenvolvimento aproximado típico, ele não vai ser um indivíduo típico, então sim, ele ainda vai conservar as dificuldades que um transtorno carrega, né? Justamente porque a arquitetura cerebral de um indivíduo autista é totalmente diferente de um indivíduo típico. Então, a nível de critério diagnóstico, quanto mais sutis os sintomas, né, que a gente possa perceber, mais a gente vai ter aí esses, né, como eles colocam, esses níveis. Uma criança, impreterivelmente, quando ela é diagnosticada ainda muito nova, tipo meu filho, essa criança ela nunca vai ser diagnosticada com nível de suporte 1. Justo porque ela é uma criança que demanda de muito cuidado, muita atenção. Então, mesmo que ela seja diagnosticada com 1 ano e meio, 2, porque sim, existe a possibilidade disso acontecer, e cada vez mais frequente com o número de informações que a gente tem, ela vai ser diagnosticada também por conta da idade, né? Então, é uma idade que requer sim um cuidado ali. E cada vez mais que esse indivíduo ele não consegue fazer as coisas sozinho e necessita de um suporte, de uma pessoa para que ele possa realizar, né? Estar inserido socialmente, realizar até atividades básicas diárias, né? Cada vez que ele necessita desse suporte de uma outra pessoa em que ele não tem a própria autonomia, né? A própria individualidade, mas a gente coloca que a gravidade do sintoma e do transtorno que ele apresenta, né, vai acarretar aí prejuízos nesse desenvolvimento dele. É importante a gente frisar que isso está ligado também à questão do desenvolvimento. Eu sempre falo e sou categórica, né, quando eu friso isso, que não adianta você saber ABA, não adianta você saber sobre a sua área de atuação, sobre a psicologia, se você não entender de desenvolvimento humano, e se você não entender aquilo que é o transtorno do espectro autista. Porque para você saber aquilo que está dentro do padrão de normalidade, o que está fora, você tem que saber o que é esperado para aquela idade, para aquele desenvolvimento. Porque o indivíduo, quando chega para a gente para fazer as intervenções, ele chega com atraso, né? E quando ele chega com atraso, o que é esperado tipicamente para aquele desenvolvimento? Então, eu vou intervir para que ele se aproxime o quanto antes de um desenvolvimento típico. Ou seja, uma criança, um exemplo, meu filho quando foi diagnosticado com 2 anos, ele apresentava sintomas desde sempre, né? E quando ele foi fazer uma avaliação neuropsicológica, ele apresentou uma idade cognitiva de um bebê de 2 meses. Ele tinha 22 meses de atraso, né? Então, hoje, ele só é nível de suporte 1, porque o que isso quer dizer? Que as intervenções que ocorreram lá atrás fizeram com que ele se aproximasse hoje ao desenvolvimento típico de uma criança de 6 anos.
mas ele tem as dificuldades do autismo, né? Ele vai carregar outras dificuldades e outras comorbidades se assim vier. Porque a partir dos 6 anos a gente começa a ficar com os holofotes, né, como a gente chama, ligados para a investigação de possibilidades diagnósticas de comorbidades. Né? Um transtorno de ansiedade, um TDAH, porque precisa ter essa faixa etária. Um diagnóstico de um TDAH, por exemplo, eu preciso ter um prejuízo na aprendizagem. Aonde que esse prejuízo vai aparecer? Quando a demanda começar a aumentar. Aonde que essa demanda começa a aumentar? No desenvolvimento, por volta dos 6 anos, aonde essa criança está em processo de alfabetização. Então, tem todo um percurso ali a se fazer, né? Então, a importância também de estar sempre verificando essas questões junto com o especialista também. Então, qual é a próxima pergunta para a Andressa? Muito bom. O que é capacitismo, Andressa? A gente fala muito de capacitismo, mas às vezes a gente não sabe a definição real da palavra. Então, o que é capacitismo? Ai, gente, falar de capacitismo, olha, Dói, né? até... Eu dou uma palestra de 1 hora sobre capacitismo. Capacitismo é uma coisa muito complicada, né? É o preconceito contra a pessoa com deficiência. Nem parece que é autista. Ali, nem parece que é autista. Poxa, ela é tão bonita, nem Nem parece que tem parece. síndrome de Down. Você quer ver uma coisa? Que a gente foi criada assim, da uma de João sem braço, Pois é. né? Pois é. Dá uma de João sem braço. Da uma de João sem braço, você Perdido não como tá cego em vendo. tiroteio. Segue em tiroteio, aquelas placas ridículas que eu tenho pavor. Não estacione. Placa para cego ver, não estacione. Eu também. Tenho pavor daquilo, gente. E assim, são muitas coisas. O que a gente via antes? Aqui era Aruama mesmo, quem estudou no Edmundo Silva, né? O que a gente via? Falava o quê? Daquela sala? Era a sala dos doidinhos. Eu fiz estágio lá doidinhos. e falavam, Micaela, você faz estágio na sala dos doidinhos. E eu adorava os estágios lá. Era o melhor lugar de estágio que eu fiz foi na sala especial, tá? A gente cresceu com essa cultura, né? De que as pessoas com deficiência são incapazes. Então, a gente cresceu com o capacitismo entranhado na gente. Vocês querem ver uma coisa? Tem uma citação assim que eu sempre gosto de falar, que é do Augusto César Cornelius, que é uma pessoa assim famosa, um cantor de uma banda católica. Ele trabalha na Alerj, assessor do Márcio Pacheco, e ele, aliás, do Fred Pacheco, e ele não tem o fêmur, né? Eu sempre falo isso. Ele não tem o fêmur e ele é uma pessoa com deficiência física de nascença. Mas ele é inteligentíssimo, ele é compositor, ele toca vários instrumentos, ele tem um filho autista e eu estava sentado do lado dele, assim como estou com Karina aqui. Eu não vi ele sentar, eu cheguei, ele já estava, eu sentei do lado dele e na palestra, lá no Rio, na UAB, ele começou a falar, porque eu sou uma pessoa com deficiência, porque quando meu filho nasceu, começou a falar o depoimento dele, estava lançando o livro dele. E aí eu tô assim, gente, esse homem é deficiente de quê? Esse homem tá aqui inteiro do lado, falando tudo, esse homem é deficiente de quê? Aí quando ele falou e depois ele levantou, eu fui ver que ele não tem o fêmur de uma das pernas. E aí eu pensei, gente, a deficiência, ela é a última coisa que a gente vê. Quando olha pra ele, né? E assim, a gente chegando num lugar às vezes, a pessoa já fala, ó, fulano é deficiente, a gente já começa a ter aquele pensamento capacitista de que a pessoa é incapaz de fazer as coisas. E aí, quando a gente vê primeiro a pessoa e depois a deficiência, a gente começa a pensar o contrário, né? Então, essa palavra aí, capacitismo, ela vem justamente disso, da gente ter uma ideia, né, de que a pessoa não tem capacidade. E, inclusive, a gente vive hoje em dia com uma questão muito complicada, que é a do mercado de trabalho e escolar, né, que as pessoas acham que se a pessoa tem autismo, se a pessoa tem síndrome de Down, se a pessoa tem uma deficiência física, ela está incapaz mentalmente. Enquanto a gente tem, eu gosto sempre de dar esses exemplos, a gente tem pessoas com deficiência visual ou com baixa visão que estão ocupando cargos altíssimos. A gente tem desembargadoras, escritora cega, surda. Então, assim, a deficiência ela não limita a pessoa. Então, a gente tem essa cultura de pensar
uma crença limitante, mas não é assim. Então, o que a gente precisa pensar? Que uma pessoa que tem deficiência, ela não precisa ficar na vaga que o mercado coloca, ensacolando compra, Exatamente. ajudando no caixa. Ela pode ir para uma área administrativa do mercado, ela pode ir ajudar no RH, no TI, ela pode ajudar numa outra área, né, numa contabilidade. E a gente fica repetindo os erros, sabe? A pessoa tem, eu acredito assim, a gente tem muito aquela coisa de olhar, né, o que é diferente. E também observo que as pessoas acham só porque a pessoa é deficiente, a pessoa é feia, a pessoa é... A sociedade moldou na cabeça dela algo muito difícil em relação às pessoas com deficiência. Quando a pessoa olha para minha filha, ela é muito bonita, ela tem síndrome de Down mesmo? Como se a beleza, uma pessoa com síndrome de Down não pudesse ter uma beleza. Ela é uma pessoa, antes da síndrome de Down, ela é uma pessoa. E ela é uma pessoa que vai muito além da síndrome de Down. Ela tem outras características além da síndrome de Down. E quando as pessoas olham só para a síndrome de Down e reduz ela, coloca ela nesse lugar, nessa caixinha, isso me revolta muito. Eu acho que as pessoas precisam olhar realmente além da deficiência, porque as pessoas falam muito sobre capacitismo, como estávamos conversando hoje sobre empatia, mas realmente, se colocar no lugar e sentir, é muito difícil. Aí a gente teve a mudança na lei, né, que a gente estava falando da escola. Então a gente tinha aquela classe que era a classe especial, né? A classe onde estudava todo mundo que tinha alguma deficiência, independente de qual fosse, né? E depois, com o advento da lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a gente teve a retirada dessas salas. É proibido agora o estudo separado. Todo mundo tem que estudar junto, porque isso é inclusão, né? A gente não aceitar que uma criança possa estudar com as outras, porque ela tem alguma deficiência, é capacitismo. Eu não aceitar que uma pessoa possa desenvolver uma atividade dentro da empresa porque ela é deficiente, é capacitismo, entendeu? Então, a gente vê muito isso acontecendo. E uma coisa muito legal também de falar é que a gente, civilmente falando, a gente tem as pessoas capazes, incapazes e relativamente incapazes, né? Que são as pessoas capazes, são maiores de 18 anos que não são interditadas, né? Que a gente chama a pessoa que tem um curador. Então, a gente precisa separar a incapacidade mental com a física, né? Não é porque a pessoa é deficiente físico que ela vai ser interditada. Então, a capacidade civil ela é diferente. Tem alguns autistas, algumas pessoas com síndrome de Down ou com algum tipo de transtorno, deficiência intelectual, e quando elas fazem 18 anos, a família precisa entrar com uma ação de interdição e tutela e curatela e tirar ali uma certidão, né, para poder... A família ali vai ter um curador que vai ser responsável por aquela pessoa, por gerir a vida civil daquela pessoa. Mas tem pessoas que não precisam. Então, elas fazem 18 anos, elas vão votar, elas vão, 16 anos já pode votar, elas vão se alistar, se formem, elas vão viver uma vida normal, vão fazer faculdade, trabalhar. Não tem nada a ver com a incapacidade civil, entendeu? Então, é importante a gente falar isso. Porque hoje em dia a gente está tendo esse boom de autistas numa faixa etária de infância. Mas agora a gente já está tendo a adolescência, né? Bastante autista adolescente. E esses adolescentes vão entrar na faculdade, vão entrar no mercado de trabalho. Então é importante a gente ter isso também, né? E inclusive também, depois a gente pode fazer um dia só sobre isso, que é o diagnóstico tardio, né? Os adultos que estão tendo diagnóstico de autismo tardiamente. Principalmente alguns pais, porque descobriu que o filho se veio nos filhos, né? Exatamente, porque muitos pais falam assim, é normal, por que você está procurando? É normal esse comportamento. Sempre fui assim. Sempre fui assim. Aí o filho é diagnosticado, então fica assim, poxa, e eu? Aí vem a questão do diagnóstico do pai. Eu também estava aqui, né, falando em diagnóstico. Eu queria saber da Karina qual a importância do diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce. Você falou um pouquinho, né, em relação ao seu filho,
a importância do diagnóstico precoce e entrar com esse tratamento, a importância da psicologia nesse atendimento precoce. Qual a importância? Bom, antes de tudo, a gente tem que conhecer o nosso filho, né? Eu sempre falo, as nossas crianças, no caso. Eu sempre falo que, assim, existem vários especialistas, né? Eu sou especialista, tenho um médico que é especialista, mas não tem ninguém mais especialista nos nossos filhos do que a gente. Então, a partir do momento que você começa a observar que essa criança ela está apresentando características e comportamentos incomuns, né, dentro daquilo que é esperado para aquela idade, já é motivo de você procurar ajuda, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação do que, por exemplo, quando o meu filho foi diagnosticado. Então, se a gente for falar a nível até de proporção de diagnóstico, todo mundo fala, o autismo está na moda, essas frases que a gente mais ouve. Não é o autismo que está na moda, o que está na moda é a informação, né? Então, se antes eu chegava para o médico, como aconteceu comigo, e eu falava do que estava acontecendo, e ele falava para mim, não fica assim não, cada criança tem seu tempo, o menino demora mesmo, né? A menina que é mais esperta, não, ele vai falar. E você cada vez mais percebendo que aquilo ali, né, não estava só piorando, na verdade, né, a criança não desenvolvia, então aí você vai buscar ajuda, você vai buscar um recurso. A priori, não tem que se preocupar necessariamente com o diagnóstico. Uma criança que ela tem um diagnóstico, esse diagnóstico uma hora ele vai chegar, independente de qualquer coisa. Mas buscar o especialista para que essa criança ela tenha o direcionamento correto daquilo que precisa ser feito e quais tipos de investigação, né? Sim, está procurando já esses exatamente. acompanhamentos, né? Essa equipe, no caso, multidisciplinar, para poder estar oferecendo para eles esse suporte para que essa criança cada dia... Porque se ela apresenta um atraso no desenvolvimento, tem que ter alguma coisa que justifique esse atraso no desenvolvimento dela, né? Então precisa ser investigado, porque pode ser autismo, mas pode ser qualquer outra coisa. E isso precisa ser investigado para que essa criança ela tenha ali possibilidade de desenvolvimento. E aí quando a gente fala de janela de oportunidade de desenvolvimento, a gente tem que pensar que uma criança ela tem constante processo de desenvolvimento. E quanto mais cedo a gente identificar os atrasos, os déficits, os prejuízos e intervir, né, mais rápido a gente vai conseguir atingir os marcos do desenvolvimento que essa criança precisa para que ela se desenvolva de uma forma saudável e equilibrada, né? E a gente vai conseguir ali diminuir questões sintomatológicas apresentadas por algum tipo de transtorno que essa criança venha a ter. E isso vai ter, no caso, um reflexo em todas as áreas da vida dessa criança, né, Thalita? Inclusive, na questão que nós vamos falar agora, entrar na questão do ambiente escolar, né, Thalita? Sim, e aí eu reporto novamente para a Andresa sobre esse direito no ambiente escolar. Nós tivemos há pouco tempo também uma questão no nosso município, né, essa questão de profissionais, né? Então, como isso impacta, como é esse ambiente escolar para essa pessoa com deficiência e como a falta desse profissional junto à criança pode impactar ela negativamente? Bom, primeiro, eu acho legal a gente falar que ai, meu Deus, não fugiu a palavra. A investigação, ela também já garante os direitos aos tratamentos. Então, para que não perca tempo e a criança tenha mais atraso, o laudo de investigação já pode ser enviado para o plano e pode ser coberto, né, cobrado o tratamento. E outra coisa também com relação à saúde, antes da gente entrar na parte escolar, com relação às sessões, né? Não pode ser limitada a quantidade de sessões e também a questão da carência. A gente está tendo muitos casos em que logo já é negado por carência. Então, a gente consegue quebrar essa carência judicialmente, né? Porque como o autismo ele não é uma doença pré-existente, ele não entra na carência. O tratamento tem que ser coberto. Com relação à escola, a gente tem 3 principais direitos, né, das crianças com qualquer que seja a deficiência, ou transtorno, ou síndrome, ou doença rara também, né, dentro da escola, do ambiente escolar, que é a inclusão, né, ele precisa ter a inclusão, que aí, no caso, vai ser as atividades adaptadas para o que aquela criança precisa, vai ser o professor auxiliar, né, o mediador, e também o plano individualizado de ensino, né, plano de ensino individualizado, né, o PEI.
que ali vão ser traçados todos os parâmetros, todos os objetivos, tudo que aquela criança precisa desenvolver naquele período ali. Aqui. Essa questão da investigação também abre para essa criança também ter direito ao acompanhante, ao professor de apoio na escola, mesmo estando sobre investigação? A gente solicita, entendeu? Então, tendo esse laudo, a gente joga judicialmente e aí o juiz, entendendo que realmente é necessário, a gente consegue judicialmente. Com relação aos mediadores, né, que aqui no município a gente teve essa questão, a lei ela determina que seja um profissional da educação. Então, a gente tem aqui meio que um tampa-buraco, né, que podemos assim dizer, que seria colocar estagiários, né? E é bom, é ruim, não tem como a gente dizer, porque tem gente que fica bem com os estagiários, tem gente que não fica bem. O ideal seria colocar um professor, só que aí tem um grande número de crianças, né? Então, tendo um grande número de crianças, o orçamento do município, né, seja ele qual for, vai aumentar. E as escolas particulares também não conseguem colocar um professor. Então, quando as crianças são pequenininhas, tem 2 professores, eles costumam colocar o estagiário ou então o professor auxiliar com aquela criança. Quando a criança passa já para o fundamental, já vai crescendo, aí a gente começa a ter problema nas escolas particulares, com a questão das escolas não quererem pagar esse outro profissional, e começa a ter o problema no município, porque dependendo da idade, às vezes a criança da série já não consegue mais nenhum estagiário. Então, sozinha a criança não pode ficar, isso é fato. A lei determina que tenha um acompanhante ali com aquela criança. Gente, o assunto é vasto, temos muitas coisas a serem ditas. Eu já de antemão convido novamente a doutora Andressa e a doutora Karina para virem aqui novamente, para a gente estar tirando outras dúvidas e falando em relação aos direitos das pessoas com deficiência adultas e o impacto, né, na questão psicológica de cada um, né, quando tem esse diagnóstico tardio, que eu acho que isso é muito importante. Mas a Thalita queria fazer para finalizar, né? Vou fazer uma observação que uma das palestras da Andressa que eu fui, ela usou um conto da Cama de Procusto. E eu achei bem interessante essa reflexão, e isso ficou na minha mente, sabe, refletindo muito, repercutindo muito na minha mente, porque antes de eu conhecer a Rebeca, eu não tenho ninguém da minha família, né, até o momento diagnosticado. Então, antes de eu conhecer a Rebeca, eu não fazia ideia, né? Eu não tinha esse olhar. Depois que eu passei a fazer parte da vida da Rebeca, do dia a dia, a nossa perspectiva, a nossa visão, ela muda. Então, eu fico assim, poxa, eu poderia ter me interessado por isso antes, eu poderia, porque isso faz parte da minha humanidade. Não é uma questão de ter alguém na família ou não, é uma questão de humanidade, né? É uma questão de se importar com o outro, porque nós vivemos em sociedade. Então... é uma questão de compaixão, né? Sim, uma questão de compaixão. E eu gostei muito dessa reflexão. Você poderia compartilhar com a gente essa reflexão? Sim, essa questão que você falou aí, rapidinho, eu sinto muito isso. Hoje em dia a gente, né, abraça todas as pessoas com deficiência, autismo, porque tá na nossa vida ali com a gente. Mas eu sinto muito isso também com relação ao racismo, sabia? Toda vez que eu vejo uma notícia de racismo, dependendo assim da situação, eu não consigo assistir a notícia toda. Porque eu me lembro dos meus amigos. As minhas melhores amigas são negras. Então eu começo a imaginar, eu começo a chorar. Então, assim, agora, a gente vivendo essas coisas de deficiência, a gente vê as coisas e a gente não consegue. Tem notícia que o pessoal falando, Andressa, eu vou te mandar. Eu falo, não me manda, porque vai me afetar muito. A gente se coloca ali e a gente começa a mudar todo o nosso redor, né? É importante. E essa questão aí do leito de Procusto, eu falo muito porque a gente vive assim, mas a gente não percebe, né? O Procusto é uma lenda da mitologia grega, e ele era um ladrão que morava numa floresta e tinha uma cama onde as pessoas passavam e pediam ajuda. Ele pegava
a pessoa e deitava a pessoa na cama dele. Se a pessoa fosse... Só que a cama, ela era na medida dele, do tamanho dele. Se a pessoa era grande demais, ele esticava a pessoa e cortava o que ficava para fora. Se a pessoa era pequena demais, ele esticava a pessoa até a pessoa ser amarrada e caber naquele leito ali. Então a gente vive isso, né? A nossa sociedade é essa cama e a gente vive tentando decepar as pessoas com deficiência o tempo todo. Ou esticar ou decepar, porque a gente quer que eles caibam ali. E isso é principalmente na escola. Na escola e no ambiente de trabalho. A pessoa tem que caber ali. Se a pessoa não couber ali, ela não serve. Esse é o conceito capacitista que a gente tem. Então, assim, isso é muito reflexivo. É isso que eu deixo para vocês aí agora, para quem está em casa, esse pensamento. Eu gostaria, Karina, que você fizesse suas considerações. Te agradeço por estar aqui conosco hoje. Tirei muitas dúvidas, gente. Eu tirei muitas dúvidas, mas quero saber muito mais. Então, gostaria que você fizesse suas considerações, que você tivesse que falar. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela participação. Eu sempre estou militando, sempre estou engajada na causa das famílias atípicas, né? Não só como profissional, pelos meus pacientes, mas também como mãe atípica. Não é nada diferente para mim, porque eu sou profissional, não é nada mais fácil, mais leve para mim, porque eu sou profissional. Talvez até seja um pouco pior, porque quanto mais a gente tem o conhecimento, mais a gente sabe, mais a gente pode acabar adoecendo também, né, com todo isso acontecendo. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas, né, buscassem as informações, participassem, fossem mais proativas aí dentro das terapias dos seus filhos, né, participassem com os terapeutas também, para que não adianta ela ter o melhor especialista, o melhor profissional, se ela não participa de todo esse processo. Eu sei que é muito difícil buscar rede de apoio, né, e suporte psicológico sempre que necessário, né? Gente, eu quero agradecer mesmo, quero agradecer muito vocês estarem aqui. Gente, a Thalita, ela está apresentando comigo, mas ela não tem ninguém, né, com deficiência na família, mas ela abraçou a causa junto comigo, devido a ter esse conhecimento com a Rebeca, e eu agradeço muito, porque não é qualquer um que abraça uma causa tão importante sem vivenciar aquilo na pele. Então ela abraçou junto comigo esse projeto. Agradecer meu marido, meu filho, a Lília, né, principalmente meu marido, meu incentivador, né, que embarca, falo, vamos, ele vai. E ao Matheus aqui, gente, essa gravação aqui estamos gravando no estúdio, eu quero agradecer a ele também. E aos nossos patrocinadores, vocês estão vendo aqui, ó, as canecas, tá? Vocês estão vendo aqui essas canecas, gente. Essas canecas aqui foi feita pela Gráfica. Aqui, ó, gente. MS Studios, maravilhosa, tá bom? Já sigam ele no Instagram. E para Karina e para Andressa, que disponibilizaram o tempo de estar aqui conosco hoje, inaugurando o nosso podcast. Eu tenho uma surpresa para elas, que veio com mais um de nossos patrocinadores, a Gabi Flores. Isso aí. Então, para alegrar o dia de vocês, que eu sei que não foi fácil, a Gabi Flores está oferecendo e ofertando para vocês essas lindas orquídeas. Nossa, oferecimento Gabi Flores, gente. Gente, que lindo, amei. Obrigada, Gabi muito Flores. obrigada. Gente, meninas. já olha lá, já vai lá no Instagram da Gabi Flores, segue lá, marca a Gabi, tá? Porque foi com carinho imediato que nos atendeu para trazer esse carinho para essas mulheres tão especiais, né? Que a cada dia estão se especializando mais para melhor atender os pacientes e também a ser porta-voz dos seus filhos. Gente, eu agradeço muito. Meu muito obrigado. Continua curtindo, compartilhando, tá bom? Deixe suas perguntas. Desculpa te interromper, senão eu vou esquecer. Eu queria falar que em primeira mão, não falei ainda em nenhum lugar, o meu livro vai ser lançado no dia 18 de novembro na OAB Araruama. Já estarei lá, gente. Um dia livro, 18. Com certeza. De autismo quando o diagnóstico chega, volume 2, que eu participei também da Literary Books, eu fiz um capítulo, e aí eu vou esperar vocês lá nas redes sociais, vou colocar o horário direitinho, mas vai ser dia 18 de novembro na OAB Araruama. Gente, a Andressa ia trazer esse livro hoje, mas a correria do dia não permitiu. Mas o importante é que é dia 18 de novembro e já
Vamos já anotar aí e adquirir esse livro, que é muito importante. Meu muito obrigado. Semana que vem estamos juntos aqui, porque nosso podcast será semanal, gente. Um grande beijo, muito obrigado. Boa noite a todos.